Fala família insalubre, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo e hoje trazendo mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, galera, a gente vai analisar por completo aí o projeto da Radix. É isso mesmo, família. No vídeo de hoje a gente vai fazer aquela análise completa, com slides, detalhando tudo pra vocês e no final vamos dar a nossa opinião aí sobre esse projetinho que tomou uma boa notoriedade, principalmente no começo desse ano. Mas antes de mais nada, já vamos deixando o like aí e se inscrevendo no canal. E pra continuar acompanhando aí vídeos como esse, em primeira mão, cara, já ativa as notificações, não perca tempo. Também a nossa área de membros está disponível e se você quer aprofundar ainda mais aí seus investimentos e suas análises, cara, não perca tempo, mas bora pro conteúdo. Então, agora na prática, com aquele slide que vocês tanto gostam aí, então bora, galera. Primeiramente, todo projeto que a gente analisa, passamos pelos pontos que consideramos fundamentais. Que seja o que ele é, o que ele faz, time, equipe, marketing, parcerias, investidores, tokenão, propósito de valor, vocês já estão cansados de saber. Mas para quem ainda não sabe, aqui são os pontos fundamentais e boa parte aí das suas análises, você utilizando esse ponto, você já consegue ter um norte muito grande aí sobre o projeto. Então, diretamente aí no que ela faz, o que ela é uma plataforma de contatos inteligentes aí de camada 1, que quer otimizar o sistema DeFi. Então, traduzindo aqui, é uma blockchain de primeira camada, então a gente já entende aí que o quadro de competição dela é contra Ethereum, Solana, Aptos, então essas blockchains de primeira camada. Porém, o foco aí da blockchain dela é otimizar o sistema DeFi. Então isso daí é bastante interessante porque, querendo ou não, o DeFi, por mais que seja uma ferramenta sensacional aí que a gente conhece hoje no mundo cripto, a gente sabe que precisa de muitas atualizações aí para condizer com a ideia que a gente tem para lá na frente ser o novo sistema financeiro. E sendo essa blockchain aí de Layer 1, ela tem um diferencial que é a sua linguagem de programação Scrypto, que visa resolver problemas da escalabilidade como o DeFi que conhecemos hoje. Então, como é uma blockchain, galera, ela tem um novo mecanismo de consenso. Com esse mecanismo de consenso, no caso, ela traz uma nova linguagem de programação chamada Scrypto. Galera, essas questões de linguagem de programação é uns pontos aí que a gente tem que ficar principalmente atento nos desenvolvimentos dessas blockchains de camada 1. Uma que ganhou muito sucesso aí por conta da sua linguagem de programação foi a própria Solana. Porém, foi um sucesso meio que inverso. A Solana tem a categoria, na verdade, a característica de ter uma linguagem de programação muito difícil de se programar. E hoje a gente sabe que os desenvolvedores é o sangue que corre pela veia aí do mercado cripto, do universo de desenvolvimento aí de aplicações descentralizadas. Então, de fato, essa linguagem de programação pega muito, tá? É claro que a Scrypto a gente vai ver aí com o tempo na questão da adoção, entrada de desenvolvedores, mas sim, a blockchain aí Layer 1 da Radix, ela tá trazendo um novo mecanismo de consenso e também uma nova linguagem de programação, que é a chamada Scrypto. No seu time, temos o desenvolvedor que chama Dan Hughes, que aí tá embaixo, o Dan aí tá embaixo aí da minha cabeça. No caso, ele é um dev que já tem uma bagagem aí no mercado cripto e também no mercado de telecomunicações tradicional. Ele se concentrou em resolver o maior problema da atualidade, que é a escalabilidade, e ele inventou e testou diversas arquiteturas de consenso até chegar hoje na da Radix. Então, realmente, já é um desenvolvedor que já estava procurando solucionar esse problema. A gente sabe que não é o único desenvolvedor que visa solucionar esse problema. E também sabemos, o primeiro que resolver esse problema da escalabilidade é um desenvolvedor de muito sucesso. No caso aqui, ele tem uma história bem bacana, porque ele já criou outras blockchains, outras arquiteturas aí de consenso. Porém, até agora, a da Radix, que ele chegou, chamada Cerebus, a gente já vê aí que é diferente a questão. Então é bem interessante aí a bagagem desse Dan Hughes. Ó, eu falei Cerebus, mas é Cerberus o mecanismo de consenso, tá? Continuando analisando aí sobre o time e equipe, galera, a equipe da Radix, ela possui uma bagagem bem grande, capacitada e forte no mundo cripto. É interessante porque você entra lá no blog da Radix, a gente consegue visualizar entrevistas com todos os funcionários de forma bem clara, isso daí é bem interessante. E todos eles estão envolvidos nessas atividades de testar e criar mecanismos de consenso junto com o Dan. Então é bem interessante porque até chegar nesse mecanismo de consenso chamado Cerberus aí no dia de hoje, como eles falaram, foram 8 anos de testes, entre outras blockchains aí que tiveram outros nomes até chegar na Cerberus. É bem interessante aí porque a gente já vê aí que eles já estão ralando faz tempo. Porém, a gente sabe que não é isso que vive o mundo cripto. A gente tem que ver a nível de entrega, se é uma blockchain top e também aí se é uma que vai ser adotada pelos desenvolvedores.
Vimos a equipe, o time, agora vamos partir um pouquinho para a parte do marketing, porque a gente já sabe que o marketing da Radix é forte. Tem muitas aí casas de fãs, né, fanboys da Radix, que hoje praticamente aí estão virando Radix maximalistas, por exemplo, mas a gente sabe ainda que tudo isso a gente tem que afunilar esse tipo de análise, né? Ainda assim, 205 mil seguidores, dentre as pessoas que eu sigo forte do mundo cripto, não são tantas que seguem a própria página da Radix, isso eu quero deixar bem claro. Agora na questão aí dos grupos, 23 mil membros no próprio Discord e também 20 mil membros aí no Telegram. Não podemos levar tanto em consideração assim, porque até se eu afunilar um pouquinho mais no próprio Twitter, a gente vê postagens frequentes da própria Radix, porém ainda assim não é uma equipe que investe muito pesado em marketing, tá bom? A gente não vê aí Radix aparecendo em todos os holofotes, porém é interessante, Twitter bem movimentado e grandes eventos no mundo cripto internacionais, Radix estava lá. De parcerias divulgadas, ela tem algumas de certa forma bem interessantes, tá bom, galera? Tem parceria com a REN Protocol, já é um protocolo aí que muitos confesso que tenho certeza que não conhece. Fez uma parceria aí com um laboratório dos Estados Unidos para dar vida aí aos cerebeiros, né? Eu tô com dificuldade para falar cerbeiros, mas aí seria o mecanismo de consenso. Então já conseguimos ver aí que tem bons acadêmicos trabalhando aí nesse mecanismo de consenso, pelo menos em parceria, né? Tem com a Expo Lab, a Argent, que seria uma das principais wallets, principalmente para quem já participou do airdrop da Starknet, já conhece aí a Argent. Staking Rewards, plataforma para a gente visualizar como vai a saúde aí dos stakers do próprio token XRD. Da Quantstamp aí, fez uma parceria interessante, no caso aí é para o mercado DeFi, e a Copper seria para custódia aí de criptoativos, no caso aí ERC20, com parceiros, no caso para ativos de cobre, isso daí é bem interessante também. Então a nível de entrega, tem umas entregas de certa forma relevantes, nada uma que muda de certa forma completamente o jogo, mas é bem interessante que a nível de entrega eles estão trazendo bons players. De investidores, galera, ainda assim em 2020, ela levantou uma rodada de 4,10 milhões da Local Globe, tá? E ainda esse ano, em março de 2023, levantou 10 milhões da DWF Labs. Então, levantou ainda assim, esse ano, uma grande rodada de investimento que, de certa forma, isso daí traz uma força bem grande para ela. E na questão da auditoria, a Radix, ela não tem o seu contrato aí passado por grandes casas que a gente conhece aí de auditoria, como uma Certig da vida, por exemplo. E quero ressaltar, isso daí não é uma métrica que a gente tem que utilizar como absoluta. Tivemos grandes projetos aí que tiveram problemas no seu contrato, mesmo passando por auditorias da Certig. Porém, de qualquer forma, ela tem o seu código aberto no GitHub, tá? E todo mundo pode estar acessando e verificando lá normalmente. Agora, a parte que sei que muitos gostam, que é a do Tokenomics. Hoje eu não quero nem entrar em consideração do valor dela em si, tá? Mas no ranking ela é uma moeda que está na categoria de número 75, então é uma moeda de top 100, com mais aí de market cap, com mais de 600 milhões aí de capitalização de mercado, e também aí no supply circulante, as moedas que tem aí em circulação no dia de hoje, tem um total de praticamente 10 bi de tokens e a gente vai entender um pouquinho mais em cima disso, tá? O token XRD em si, ele serve para pagamento de taxas e stake. E ele tem uma política aí onde 100% das taxas são queimadas até um certo ponto. Parece que vai ter uma atualização ali que vai tirar essas questões das queimas, tá? E a gente vai entender um pouquinho mais depois também. Na distribuição do Tokenomics, a gente consegue ver algumas reservas também aí para emissões da rede. Cara, para emissões da rede, 50%. Então, boa parte dos tokens vai vir de recompensa de stake. Tem 12% que foi para a comunidade, tem 10% para uma reserva aqui de stablecoins, 10% aí para os fundadores, Radix Tokens, então 9%, galera, porque aparentemente antes de lançar a blockchain aí da própria Radix para ter seu token nativo, teve o EXRD, que foi um token aí que foi alocado uma parte do supply por conta do quê? De ser um token que está rodando aí na rede Ethereum. Então tem um token ERC20 que tem uma parcela em cima disso, tá? Mas depois que veio a migração para a blockchain principal, mas isso daí são detalhes técnicos, tá bom, galera? É só para nível de entrega do token. Em outubro de 2020 teve uma parte designada para pré-sale, também aí teve para o subsídio da rede em torno de 2,5%, para incentivos de desenvolvedores 2,5% e também para liquidez de incentivos 0,8%. Isso daqui é para incentivos na fase inicial, mas 0,8% é bem pequeno mesmo. Agora, na questão aí da emissão, é uma coisa que eu achei bastante interessante que eu peguei no próprio blog da Radix. A gente tem 9,6 bilhões aí de DRX ou XRD, é porque traduziu, ficou esquisito, de emissões na rede até o momento, tá? Isso daí foi lá quando começou. A reserva de moedas estáveis, que é de 2,4 bilhões, está bloqueada. Então, aquela reserva de stablecoin, ela não está em circulação. Então, a gente não deve levar em consideração. Beleza, isso daí é interessante eles dar clareza pra gente. Fornecimento total vai ter 12 bilhões de token XRD
na rede até o momento. Depois aí do lançamento da mainnet, que já ocorreu, tá? A gente vai ter uma oferta de 24 bilhões de tokens, que seria a oferta total, porém, para serem emitidas em 40 anos. Cara, realmente é uma emissão bem grande, dá em torno aí de 300 milhões de tokens ao ano, se a gente fizer uma conta bem rápida aqui, mas cara, é um token inflacionário, porém a inflação vai demorar bastante. E se você ir lá e colocar seus tokens XRD em stake, você vai ter que trancar ele por 15 dias mais ou menos, porém aí vai ter uma recompensa basicamente de 8,6% ao ano, até que é interessante, tá? Então, de certa forma, até mesmo da galera que tem a quantidade em stake, 83% do supply que a gente tem em circulação, das moedas que a gente tem em circulação, 83% estão travadas em stake. É bem interessante, porque a galera tá comprando, colocando em stake. Então é bem possível aí que a gente não tenha uma pressão vendedora em cima aí das recompensas do próprio token XRD, mas a gente não pode levar isso como certeza absoluta, tá? Na questão de preço, a gente vê que é um token que nasceu lá para meados de 2021, tá? Então tá de boa, não é um token que nasceu no seu bear market, porém ele atingiu uma all-time high de 65 centavos lá em 2021, né? E nesse bear market atingiu uma mínima, faz 7 meses, que foi lá em novembro mais ou menos, de 3 centavinhos. Então quem teve a oportunidade de acumular realmente vai presenciar uma simetria interessante se voltar no seu topo histórico. Cara, a gente depende também da rede, da adoção dos desenvolvedores e também aí da massa no mundo cripto, mas a gente tá vendo aí que é um projetinho bastante interessante. Na proposta de valor, galera, a gente analisa um pouquinho do roadmap em si, tá? Hoje, na questão aí de atualizações, a gente tem entregue, que foi lá entregue em 2021, questão aí da Alexandria, que foi quando foi disponibilizado para os desenvolvedores, aqui até fala, as ferramentas que eles vão precisar construir aí seus apps DeFi no Radix. Basicamente, uma rede de teste ali. Em Babylon, que é uma grande atualização que vem esse ano, tá para ser finalizada até setembro, né, de 2023. Porém, uma etapa dela vai começar agora, na semana do 10 de julho, tá? Nessa semaninha aí que vamos entrar, que é a atualização RCNet V2. Então, é uma etapa dessa grande atualização Babylon que vai vir para Radix, que é bem interessante. E depois, galera, a gente ainda tem, em 2024, a Xia, que é a última etapa de uma grande atualização aí para a própria rede, que é a questão que é onde vai ser implementada a fragmentação, tá? Então isso é bem interessante, galera. A gente vê um futuro bem promissor na questão de entregas aí do próprio roadmap da Radix. Como a gente viu esse ano, a gente vê que essas atualizações estão sendo aguardadas. E aparentemente em 2024 vai ser quando vai ter o encerramento das queimas do token aí de taxas, tá? Aquela questão aí que 100% das taxas era queimada, aparentemente na Xia vai ser encerrada, mas é claro que a gente vai acompanhar aqui no canal tudo em atualizações. Então, para concluirmos, galera, a Radix ela tá voltando todos os seus esforços para um ecossistema muito interessante que é o do DeFi. Muitas blockchains, ela vem com facilidades que acabam resolvendo problemas aí do universo DeFi, porém a gente está vendo a Radix voltada uma blockchain inteira para a resolução de problemas DeFi, para a escalabilidade do ecossistema DeFi, que querendo ou não, a gente sabe que hoje é um futuro das finanças. E mesmo que já tudo seja descentralizado em conta das nossas atualizações das finanças como conhecemos hoje, termos blockchains voltadas diretamente para a facilitação aí de desenvolvedores desenvolverem aplicações para o ecossistema DeFi, a gente sabe que isso é disruptivo aí para o crescimento aí e escalabilidade do universo cripto. Não temos só essa blockchain aí com essa premissa voltada para a resolução de problemas do ecossistema DeFi, porém, estamos vendo aí a primeira vez de um mecanismo de consenso voltada para resoluções de problemas do ecossistema DeFi. Mas ainda assim, mesmo tendo a ideia muito boa, tendo voltado seus problemas aí para a resolução de um grande problema do mundo cripto, a gente só vai ver de fato se isso está sendo efetivo se com o tempo a gente vê uma massa de desenvolvedores indo desenvolver no ecossistema da Radix, coisa que a gente não está vendo ainda. É claro que dependeram de muitas entregas aí, como vimos no próprio roadmap, mas ainda assim é um projeto que temos que ficar de olho, porque dependendo aí do momento que ela se colocar muito bem no mercado e também se a narrativa das Layer 2 a gente vê aí que não der tão certo, cara, a Radix tem um futuro muito próspero. Mas sei que a dúvida é se temos ou compramos o token XRD. Cara, já quero falar, ser bem claro com vocês, não temos o token XRD em nossa carteira, justamente pelo momento aí que conhecemos em si o próprio token. Para mim tem uma destrava de valor muito importante, que é a questão da adoção. Eu precisaria ver de fato muito mais desenvolvedores e atividade na rede para voltar meus investimentos aí para essa aplicação. Entendendo que a narrativa está em cima do ecossistema da Ethereum e das narrativas de Layer 2, hoje eu estou voltando mais para essa narrativa. Então o XRD ele não faz parte da minha carteira hoje, porém eu fico muito atento, porque à medida que a gente vê desenvolvimento, sim, em questão de atividade,
com certeza não vou ficar de fora desse projeto. Mas vamos parar de enrolação, já vamos deixando o like aí, se inscrevendo no canal e ativando as notificações para não estar perdendo nenhum conteúdo insalubre que soltamos todos os dias de domingo a domingo. Então esperamos vocês em atualizações da Radic futuras e também nos próximos vídeos. Um forte abraço e falou!